Bom, vamos ver o número 64 no nosso DNA também, que ele está presente no nosso DNA, que é esse vórtex vai se repetindo na realidade. Então, o corpo humano é um hardware que sintoniza na frequência da base 64. O código genético humano é composto por exatamente 64 códons, né, que são combinações de 4 elevado ao cubo. Só podia ser cubo mesmo, né? 4 elevado ao cubo. Então, são 4 bases, né, nitrogenadas que a gente tem, que compõem o DNA, a adenina, a guanina, a citosina e timina, e elas podem fazer diferentes combinações até 64 códons, né? A mesma estrutura de 64 a gente encontra também no código binário aqui, aonde o número 63 é uma combinação de 6 números 1, 666, 666, que vai correlacionar lá com Saturno, todo aquele simbolismo, né, que é o 63, o número da matéria, tá? O salto do processamento soberano 64. Base 64, o protocolo que traduz energia em imagem de realidade. Vocês sabem que os computadores atualmente eles trabalham em 64 bits, né? Que faz com que o computador tenha um desempenho maior. Você consegue colocar mais gráficos de alta resolução em 64 bits. Então, os computadores funcionam em 64 bits porque é uma resolução maior. Então, se o seu computador precisa de 64 bits para rodar um jogo moderno em alta definição, por que você acha que o seu DNA usaria o mesmo número 64? Porque você está vivendo em uma simulação de alta definição. A matéria é uma simulação matemática de alta definição e é por isso que 64 se repete, tanto na computação quanto na biologia, porque no final das contas é matemática da geometria da criação. Tá? Então a gente vê o número 64 se repetindo. A mesma coisa aqui para reforçar ainda mais para aqueles que não acreditam, a gente tem a própria estrutura inicial da formação da vida humana, né? O primeiro estágio do embrião, ele forma também, a partir do terceiro dia embrionário, após a fecundação, você tem 64 células que se agrupam aqui. A partir dessas 64 células é que ele vai sair aqui da trompa e vai para o útero, porque aí ele vai precisar crescer e vai formar as outras células, que são células, aí vai dividir, né, células para o pulmão, cada célula vai se especializar em alguma coisa. Mas as primeiras células, elas são iguais, ela é em número de 64 também, seguindo essa ideia da própria geometria matemática do universo, né? Então, a gente tem aqui o embrião, né, uma comparação com a flor da vida, com toda essa matemática da geometria sagrada, que também segue esse mesmo padrão. Tudo é matemática dos 64 células, né, que a gente tem. E a gente também tem dentro da estrutura do vácuo, o espaço-tempo segue essa mesma grade, a grade 64 tetraedros. Né? Essa é a planta baixa do equilíbrio universal, o vetor de equilíbrio. O vetor de equilíbrio, ele estabiliza em 64 tetraedros. Nós vivemos dentro de uma matriz geométrica de 64 pontos. Okay? Então, basicamente, a estrutura do vácuo quântico é esse aqui, tá? A geometria do vácuo, a estrutura da matéria, é o tetraedro, a forma mais fundamental do universo. Então, você tem o tetraedro, que é essa primeira forma fundamental. O tetraedro se multiplica em oitavas. Então, a cada é 1, 8, 64, que é essa forma aqui, que é o vetor de equilíbrio, e a partir do vetor de equilíbrio, outra oitava, 512, e depois 4096, que forma um cubo aqui, a matéria, ok? Então, essa progressão infinita cria uma geometria de equilíbrio perfeito, chamada vetor de equilíbrio. A primeira volta da 64, que é o vetor de equilíbrio aqui, tá? A física quântica prova que o espaço vazio está, na verdade, cheio de energia infinita. O campo do ponto zero, 3, 6, 9. Por que não vemos? Porque ele está nesse estado de equilíbrio geométrico perfeito. Isso não aqui não é misticismo, é física da criação, é a matéria, não é sólida, é uma perturbação no equilíbrio perfeito da geometria do vácuo, tá? Vocês podem ver a comparação desse vórtex da lei do dobro
que ele vai dobrando o crescimento dele. Quando ele chega aqui de novo, que ele completa uma volta, ele dá 64. Ele começa com 1, com 2, com 4. Quando ele termina uma oitava, ele forma esse que é um octaedro estrelado. E aí, quando ele termina uma volta, 64. Aí ele continua dando uma volta, e aí quando ele termina uma outra oitava, 512. Quando ele termina uma volta completa, 4096 forma um cubo. E assim, infinitamente. Eu trouxe isso aqui para mostrar que essa geometria da lei do dobro está conectado diretamente com o vácuo quântico e como é que forma a estrutura geométrica do vácuo, da matéria. E tudo isso está interligado. O vetor de equilíbrio, as morula, que é a primeira fase inicial da vida do ser humano, a flor da vida, tudo isso segue a geometria do 64 e da lei do dobro do universo. Tá? A estrutura do universo é um pulso infinito entre o número 1 e o 8. É uma respiração geométrica. O 64 é o ponto onde o universo reseta e começa uma nova oitava da criação. Toda vez que ele dá uma volta aqui, ele forma 64, outra volta, 4096, o cubo, e assim para o infinito. Gente, como vocês já sabem, né, eu fiz os livros que estão aqui, inclusive, né, o Código da Arquitetura da Matrix, volume 1, e depois, posteriormente, eu fiz o volume 2, tá? São livros basicamente de semiótica, principalmente o primeiro, onde a gente tem bastante imagem, é quase um gibi, tem muita foto, muita imagem aqui, que aqui a gente vai decodificando vários significados dos símbolos, desde os símbolos da antiguidade até uns símbolos um pouco mais modernos, digamos assim, né? E aí o livro 2 ele explica como é que a gente pega esses símbolos, esses significados que tem e pode usar ao nosso favor, né, para a gente ampliar a nossa consciência. Bom, aí esse ano, recentemente, eu acabei de criar também um curso que também está baseado em programação neurolinguística. Eu sou programador neurolinguístico, então peguei algumas técnicas de programação neurolinguística e associei isso junto com a simbologia, com o estudo que eu já faço há 20 anos nessa caminhada desses estudos, né? E criei um curso para justamente auxiliar as pessoas a entender como o nosso cérebro funciona e como fazer o cérebro trabalhar a nosso favor. Porque a gente vem com essa máquina incrível que é o nosso cérebro, mas ninguém ensina a gente como usar. Então, ao longo da vida, a gente vai criando tropeços aí, vai criando problemas, vai criando amarras mentais de crenças, de várias coisas que vão nos prendendo e vão nos atrasando na nossa caminhada, vai prejudicando, a gente vai entrando em sofrimento. Porque o sofrimento, na verdade, é sempre um fator interno, não externo. E a gente aprende a decodificar isso, a mudar esses padrões, a extrair o melhor de si mesmo. Então, tem vários módulos ali, tá em 7 módulos mais ou menos, né, com algumas aulas, explicando desde o início, para a gente conseguir libertar a nossa mente, fazer esses entendimentos melhores, né, de uma forma leve, de uma forma fácil, bem didático, né, para a gente conseguir realmente ser a melhor versão de nós mesmos, tá?